alunos do terceiro ano! Tudo bem com todos vocês? Espero que sim, que todos vocês estejam muito bem aí onde vocês estão. Meus queridos alunos, na aula de hoje de português, nós vamos aprender um novo assunto: os verbos de estado. Isso mesmo. Na aula ou nas aulas anteriores, a prof ensinou para vocês como identificar um verbo de ação. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou um fenômeno da natureza. Essas são as classes de palavras que são os verbos. E nós aprendemos que os verbos que indicam ação são aquelas palavras que indicam um movimento, uma capacidade de agir, um ato. Por exemplo, estudar, ler, brincar, correr, andar, pular, beber, nadar, ou seja, aquilo que nós praticamos, é uma ação, aquilo que nós fazemos, tanto nós quanto objetos, né? Por exemplo, o copo caiu. Qual é a ação? Qual é o verbo que está nessa frase? Caiu. Houve uma ação sobre um objeto que foi o copo, e essa ação foi que ele caiu. Então, os verbos de ação indicam uma ação, um movimento, uma capacidade de se mover, um ato, certo? Já os verbos de estado, eles são um pouquinho diferentes. Então, vamos aprender? Vamos lá, então. Acompanhem com a prof, com o livro de vocês, de português, na página 212, certo? Então, para conseguirmos identificar os verbos de estado, nós vamos fazer algumas inferências aos assuntos que já sabemos. Então, vamos lá. Observe esta imagem. O que vocês veem nessa imagem? Um ato de solidariedade feito pelo cãozinho. Provavelmente essa menina é sua dona. Ela está ali pensativa, parece triste. E aí ele está aqui consolando, dando um carinho, dizendo: ó, eu estou aqui junto com você. Certo? É o que vocês imaginam também? Então, ok. Vamos dar continuidade então. Agora, a partir desta imagem, nós vamos fazer algumas perguntas ou responder. Na letra A, circule as palavras que respondem às perguntas. Como a menina está se sentindo? Triste? Preocupada? Vamos assinalar juntos quais são os adjetivos que ela está sentindo ou que ela é referente à imagem dela. Então, vamos lá. Triste, correto? Preocupada, pensativa. Alegre não, né, turma? Doente também não. Animada, muito menos. Então, nós circulamos aqui os adjetivos. Lembrem-se, adjetivos são aquelas palavras que caracterizam um ser, certo? Que vão dar características do qual você está comentando, ok? E como está se sentindo o cãozinho, gente? Ele também está triste. Não está alegre, nem faminto, sonolento também não, doente também, e sim carente. Ele está ali do ladinho dela, pedindo um carinho também, acalentando ela, certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós circulamos as características, ou seja, os adjetivos que compõem, ou que faz e que descreve a imagem que nós acabamos de analisar, certo? Próxima pergunta. Quais são as características do cãozinho? Solidário, fiel, companheiro. Perigoso, raivoso, dorminhoco, nessa imagem não parece, né? Mas também é característica dele. Mas como é referente a essa imagem, são somente estas características aqui. Perfeito. Agora, escreva uma frase sobre o cãozinho, descrevendo como ele é, ok? Como o cãozinho é? Como ele está? Como ele ficou? Como ele permaneceu? Então, olha só, eu acabei de dizer para vocês alguns verbos que indicam verbos de estado. Por que a prof está falando isso? Porque eu queria que vocês entendessem que quando nós estamos descrevendo algo, ou seja, colocamos e damos um adjetivo para um sujeito, para um ser, para um animal, nós utilizamos verbo de estado. Quais são esses verbos de estado, professora? Logo abaixo aqui,
nós temos os mais comuns. Então, antes de você escrever a frase, preste atenção aqui na explicação da prof para você entender, certo? Então, olha só, o verbo de estado, ele indica a característica ou estado de um ser, isto é, como ele é ou como ele se sente. Geralmente, esse verbo vem seguido de um adjetivo. Geralmente, tá, turma? Por exemplo, a praia está deserta. Então, como a praia é ou como ela é? Ou como ela está? Ela está deserta. Essas palavras que vêm antes de um adjetivo, que geralmente vem, né, antes de um adjetivo, e que vai indicar uma característica ou um estado de um ser, nós chamamos elas, ou essas palavras, de verbos de estado. Outro exemplo, aquele homem é inteligente. Então, o verbo é quer dizer que é o estado em que o homem está, ou ele é, no caso, né? E aí nós temos os verbos de estados mais comuns. Por exemplo, o verbo ser ou sou. Então, quando você fala eu sou inteligente, você está se referindo a você e o seu estado é ser inteligente. Você é, ou eu sou, no caso, né? O verbo estar ou está, ficar, ficou, parecer, permanecer, continuar. Por exemplo, o sol continua lindo hoje à tarde. O verbo de estado é continua. Isso quer ou caracteriza o estado em que o sol está. Ele continua, certo? Permanecer. A menina permaneceu sentada por muitas horas. Então, o verbo que caracteriza o estado da menina é que ela permaneceu, ok? Parecer. A flor parece estar murcha. Ou seja, qual é o verbo de estado da flor? Ela parece. Parecer. É o verbo de estado. Ficar. O menino ficou feliz com a nova bola. O verbo ficou. É o estado em que o menino ficou. Ou seja, o verbo que caracteriza o estado dele é que ele ficou. E assim nós temos ser, estar. Ok, pessoal? Então, agora vocês conseguem fazer uma frase para o cãozinho descrevendo como ele é ou como ele está na imagem? Um exemplo, então. O cãozinho é muito solidário com a sua dona. Qual é o verbo de estado que a prof utilizou nesse exemplo? O verbo de estado é. Mas vocês podem criar com o verbo de estado estar, ou ser, ficar, parecer, permanecer ou continuar. Por exemplo, o cãozinho continua ao lado de sua dona, mesmo ela estando triste. O cãozinho permanece ao lado da sua dona. Ou o cãozinho parece ser muito fiel à sua dona. O cãozinho ficou ao lado. Então, todos esses verbos que a prof mostrou para vocês são verbos de estado. Por quê? Porque eles indicam uma característica ou eles descrevem o estado em que um sujeito que nós estamos nos referindo, que nós estamos descrevendo, tá? Ou seja, o verbo de estado ele vai indicar uma característica ou um estado de um ser, como ele é ou como ele se sente. Ok, pessoal? Conseguiram? Aqui na letra B, frases com início e de letra maiúscula? Ótimo, muito bom. Então, agora eu vou deixar vocês realizarem, então, a número 2, a 3, o desafio da abertura e também as atividades da página e do encarte 67 e 68. Vocês irão realizar, então, as atividades deste caderno de atividades, onde vocês irão reforçar o conteúdo que nós acabamos de aprender, que é verbos de estado, ok? Espero ter ajudado. A prof deixou também vídeos para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor.
e reforçar esse conteúdo para vocês, tá bom? Façam com dedicação, com carinho, caprichem na letra de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!